Bom, boa tarde a todo mundo. A gente vai começar, então, agora uma rodada um pouco mais específica sobre Fab Labs, o que a gente faz, enfim. Vou me apresentar rapidamente, depois vou passar a palavra para o Edu. Meu nome é Heloísa Neves, eu sou atualmente a diretora do Fab Lab Brasil, que não é um Fab Lab físico, mas sim uma associação que conecta todos os Fab Labs brasileiros. A gente já tem 10 Fab Labs no Brasil e faz a ponte com a rede internacional. A rede internacional existe no mundo inteiro, tem Fab Labs no mundo inteiro. Hoje a gente tem quase 500 laboratórios. Então, o nosso papel aqui é fazer eventos como esse. Quem não passou ainda ali na área da prefeitura, a gente está em parceria com eles, proporcionando alguns workshops, fazendo algumas atividades. Os workshops são livres, é só ir, olhar a programação e participar. E a gente percebeu que muita gente ali perguntava o que é um Fab Lab, onde que tem, como que eu posso usar. Então, o Edu vai falar um pouco mais sobre isso e depois a gente vai abrir um pouco para perguntas, tá? Então, o Eduardo, vou apresentar rapidamente, depois ele fala sobre ele. O Eduardo é o criador do Garagem Fab Lab. Ele foi uma das primeiras pessoas aí no Brasil também a investir nisso e acreditar, além dele também colaborar com o Fab Lab SP. E ele tem um background grande aí em formar comunidade, trazer as pessoas, animar as pessoas a fazer parte do Fab Lab. Tá bom? Então, vou passar para ele. Obrigado, Elo. Boa noite ou boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Prefeitura de São Paulo, que, como vocês viram ali no palco principal, está com uma iniciativa incrível do prefeito e com o pessoal da Secretaria de Serviços e de Relações Internacionais de abrir essa rede de laboratórios de fabricação digital aqui em São Paulo. Isso é uma iniciativa talvez única pelo tamanho do mundo, até pelo tamanho da cidade. E a gente apresentou isso para eles, essa ideia, quando eles viram isso num evento de uma conferência de cidades em Cali. Conheceram o conceito do Fab Lab e foram procurar o que estava acontecendo aqui. Como a Elo falou, e aí também falando um pouco da Elo, a Elo é uma das primeiras pessoas também que fez um dos cursos de formação do Fab Academy, do MIT, uma das primeiras pessoas que esteve envolvidas com a criação do Fab Lab São Paulo, que é o primeiro Fab Lab do Brasil, que está dentro da USP. E ajudou também bastante a gente na criação do Garagem no começo da nossa história, há 1 ano e meio atrás. Então, como eu estava contando para vocês, a prefeitura veio buscar o que estava acontecendo em São Paulo e a gente mostrou para eles um pouco do que era um Fab Lab. Mais do que o que eu vou mostrar aqui, e aí eu fico aberto aqui mais às perguntas, vai ser uma apresentação relativamente rápida, porque mais legal do que ver o que eu vou falar é vocês irem no stand da prefeitura, na entrada aqui da campus, na parte aberta, e convidar todo mundo que queira a vivenciar de fato o que acontece no Fab Lab, nos workshops, nos cursos, palestras. Durante todos esses dias, todos os Fab Labs do Brasil que estão aqui presentes, também aproveitando para agradecer a presença do pessoal de Recife, Cuiabá, Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília, que vieram para campus e Belém, que vieram para campus ajudar a gente a fazer os workshops e que são incríveis. Todo mundo vai lá, aprende pra caramba, ainda leva alguma coisa para casa e aprende sobre fabricação digital. Qual que era a nossa preocupação quando a gente mostrou essa questão, o que eram os Fab Labs e tal? Por que a gente gostaria de fazer uma rede de Fab Labs em São Paulo, ou a gente acredita que isso é interessante? A ideia era essa mesmo, tornar São Paulo uma referência em inovação, e isso não existe. Existem alguns casos no mundo de municípios ou iniciativas públicas de implantação de Fab Labs, mas nenhuma nessa escala. E a gente acredita que isso tem um potencial muito grande de sucesso pela experiência que a gente tem e pelo contato que a gente tem com as comunidades. A gente sabe que São Paulo tem um potencial enorme de ser uma referência em inovação, e os Fab Labs podem ser uma porta de acesso, ou na verdade de encontro dessas pessoas que já existem em São Paulo, que se encontram num Fab Lab para fazer isso. O que é um Fab Lab? A gente passa, essa definição ela vai se moldando de acordo com a nossa experiência, mas eu gosto de salientar que os Fab Labs são espaços ou locais que as pessoas se encontram.
E isso numa cidade como São Paulo é mais importante do que nunca, porque a gente vive numa metrópole e tal, o trânsito é difícil, a gente acaba saindo de casa para o trabalho, de trabalho para casa e não tem o convívio com as outras pessoas, além dos círculos que a gente já normalmente tem. E o que eu sinto é quando a gente cria um espaço de convívio, como é um Fab Lab, é um espaço que as pessoas podem se encontrar e trocar ideias, isso é riquíssimo. Isso é muito mais rico do que qualquer máquina ou qualquer equipamento que o pessoal, que a gente vai adquirir ou que existe dentro de um Fab Lab. É esse espaço que estimula o encontro entre as pessoas, como é um espaço da campus também. E a ideia é que nesse espaço você tenha o acesso às ferramentas, e mais do que as ferramentas, a informação sobre fabricação digital, design, eletrônica, programação, enfim, e isso tudo junto, e com o que você pode fazer com essa informação. Na verdade, você pode fazer quase qualquer coisa e tirar os seus projetos do papel. Rapidamente, um histórico de como que isso surgiu. Existiu um movimento dos hackerspaces aí na década de 90, principalmente, muito forte, na Europa, em Berlim, e depois se espalhou, foi para os Estados Unidos, Nova York, Costa Leste e depois Costa Oeste, na Califórnia, que são espaços também de convívio, sim, que todo mundo conhece e as pessoas se encontram e que tem um foco um pouco mais em eletrônica e programação, mas que era um espaço que as pessoas vão também construir coisas. Então, esse senso de comunidade que o Fab Lab também tem, eu acredito que ele vem dos makerspaces. Em São Paulo tem makerspaces incríveis, alguns que são nossos amigos, do Garoa, por exemplo, que já tem alguns anos por aí, que está com um stand aqui também na campus, e na sexta-feira o pessoal do Garoa vai dar um workshop lá na parte da prefeitura. Existe uma outra linha, que às vezes é um pouco confundida com os Fab Labs, mas que hoje ainda é mais forte nos Estados Unidos, que são as Tech Shops. As Tech Shops são oficinas, basicamente. É como se fosse uma academia de ginástica, só que voltada para a fabricação digital e tecnologia. Você paga lá uma mensalidade, usa as máquinas, faz o que você bem entender. Então, quer dizer, em termos de equipamento, são locais muito equipados e muito bem servidos, mas não tem necessariamente um senso de construção de uma comunidade, de um coletivo, ou, enfim, de difusão do conhecimento, coisas assim. É uma coisa mais direta e comercial. Os Fab Labs são um pouco de tudo isso. São mais equipados do que os makerspaces. Todos os Fab Labs, eu vou falar um pouquinho, possuem um set básico de máquinas. E, assim como as Tech Shops, então eles são bem equipados e, ao mesmo tempo, eles pegam da cultura do makerspace essa questão da comunidade, da criação de uma comunidade ativa que crie, de fato, coisas novas e inovação dentro de um espaço de um Fab Lab. Como que isso começou rapidamente? Em 2001, o professor Neil Gershenfeld, que é esse cara que está aqui na foto, na visita que ele fez aqui em São Paulo em 2011, na USP, a gente teve a oportunidade de falar com ele, pessoalmente. Ele criou uma disciplina no MIT, ele é diretor do CBA, que é o Center for Bits and Atoms, do MIT, e ele criou uma disciplina que se chamava Como Fazer Quase Qualquer Coisa, ou How to Make Almost Anything, que é por isso que a gente fala em Fab Labs, a gente fala como fazer quase qualquer coisa, é em função um pouco dessa disciplina que ele criou. Ele teve acesso a um grande fundo, recursos do governo, montou um laboratório e, com isso, esperava que os estudantes fossem lá e achava que iam aparecer 10 engenheiros, e foi um grande sucesso. Apareceram pessoas de todas as formações, arte, arquitetura, design, engenharia, etc., querendo, de fato, fazer alguma coisa. Então, um primeiro sinal de sucesso era que as pessoas estavam a fim de aprender fazendo, colocar a mão na massa, sair da teoria, conceitos que são claros, que são comuns a todos os Fab Labs. Então, isso começou em 2001, depois se espalhou, daí eles foram para a África por uma questão, enfim, que eles tinham que abrir outros laboratórios em função do recurso que eles obtiveram. E depois a rede cresceu até você ver como é engraçado, essa apresentação uma
questão exponencial, o tanto que o número de Fab Labs está crescendo no mundo. Então esse mapa está desatualizado, mas dá para ter uma ideia um pouco da distribuição geográfica deles, isso é mais importante. A maioria está na Europa e nos Estados Unidos. Na América do Sul tem alguns muito interessantes, que já estão há um tempo na rede, principalmente o do Peru, que é uma base, que é um pessoal que a gente se relaciona bem. A associação tem uma relação forte com o pessoal do Peru. E além do Peru, tem Colômbia, tem Costa Rica, agora, enfim, tem na Argentina, um pouco mais novo, e os do Brasil que estão nascendo aí nesse último ano. Isso é uma foto do garagem, um dos eventos que a gente fez por lá. Então, basicamente, em termos mais objetivos, ou de uma maneira mais genérica do que foi colocado ali pelo Bruno no palco da prefeitura, quais são as máquinas ou os equipamentos que estão dentro de um Fab Lab? Um Fab Lab ele precisa de 5 equipamentos, ou 5 máquinas. Uma cortadora laser, uma cortadora de vinil, uma fresadora de pequeno formato, uma impressora 3D e uma fresadora de grande formato. Grosso modo, o que cada uma dessas máquinas faz? Uma cortadora laser corta a laser. Eu coloco lá o material e com o laser ela vai cortar. A vinil faz a mesma coisa, só que ao invés de usar o laser, ela vai usar uma lâmina. É muito usada para cortar papel, tecido, vinil. Ou mesmo, uma das fotos que apareceu ali, você tem uma folha de cobre, adesivo. Eu consigo cortar um circuito eletrônico flexível com a cortadora de vinil. A fresadora pequena é incrível, uma máquina que eu consigo criar os meus próprios circuitos eletrônicos. Se alguém aqui tem bagagem eletrônica em criação de circuitos e PCBs, está acostumado a fazer as PCBs na base do silk e da química. Quando você põe a mão numa fresadora pequena, que é o equipamento que vai ter em todos os Fab Labs, e principalmente nos Fab Labs pequenos, isso é incrível. As pessoas conseguem fazer seus próprios circuitos. A gente no garagem está usando muito ela agora. A impressora 3D é a grande vedete, mas a gente brinca que é a máquina que todo mundo quer ver, mas que no fim todo mundo deixa de lado e vai usar outras que são mais legais, porque a impressora ela é uma tecnologia ainda, para dizer assim, para ser uma fala bonita, ela está uma tecnologia em desenvolvimento, porque é demorada. E a chance de sucesso está entre 1% e 2%, assim, nas primeiras impressões que você faz. A hora que você começa a tomar mais contato, você tem mais traquejo, o negócio vai, mas na verdade todo mundo usa muito a cortadora laser, que é uma máquina mais fácil, é praticamente uma impressora, e dá para fazer coisas bem legais. A fresadora grande também é uma máquina muito interessante e legal em um sentido, é um pouco difícil de mexer, mas ela é muito interessante porque eu consigo fazer, por exemplo, a parte de mobiliário ou coisas grandes em escala 1:1, eu consigo fazer nessa máquina. Fora essas 5 máquinas, a gente tem um set básico de acessórios, de computador, parte de eletrônicos é importante, bancada, fonte, osciloscópio, essas coisas. Fora isso, a gente tem um sistema de videoconferência que está conectado ou que conecta todos os Fab Labs da rede, isso é interessantíssimo. Então, quarta-feira o garagem é aberto ao público lá no centro de São Paulo. Quinta-feira é o Fab Lab do INSPER. A hora que você vai nesses lugares, a gente está conectado, a gente consegue ver os outros Fab Labs do mundo através do sistema da videoconferência, o que dá uma sensação de rede interessante, e quando a gente faz eventos em conjunto, a gente usa esse sistema para se comunicar. Ok. Fora isso, em termos de pessoas, tem sempre a figura de um manager, que é aquela pessoa que conhece um pouco mais da rede, que conhece os outros nomes, que participa dos encontros mundiais. Todo ano existe um encontro mundial dos Fab Labs. Esse ano agora é em julho, Elo? Julho, né? Agosto, em Boston, Fab 11, né? Então é uma pessoa que está conectada com isso. Além disso, tem o que a gente chama de gurus, que são as pessoas que têm uma vivência mais técnica, que ajudam os usuários a mexer com as máquinas e tudo mais. E a comunidade, que é o mais importante. Fora isso, uma coisa que é importante, a gente preza pela distribuição pública ou pelo conhecimento compartilhado. Tudo que é feito dentro de um Fab Lab tende a ser compartilhado, colocado de novo na rede, distribuído livremente, seja sobre uma licença GPL, seja sobre Creative Commons, seja como for, mas
é importante que... Isso é uma das premissas, né, da existência de um Fab Lab, a difusão do conhecimento. E aí tem uma série de ferramentas que a gente usa para isso. Nessa segunda metade, alguns exemplos. Tá bom, o Fab Lab é isso, tem as máquinas, tem a comunidade, mas o que se faz no Fab Lab? O Fab Lab é uma plataforma extremamente flexível de fabricação e de educação e de outras coisas, mas o Fab Lab se adapta muito bem à realidade local. Então, com certeza, o Fab Lab nascente lá de Recife vai ser diferente do de Brasília, que é diferente do Garagem, que é muito diferente dos Fab Labs do norte da Europa, e dos Fab Labs da África e tudo mais. Por quê? Porque esse set de ferramentas de fabricação digital, não é por acaso, porque eles permitem uma personalização extrema. Uma impressora 3D ou uma cortadora laser, ela não trabalha com produtos em série. Eu não dependo de formas, eu não dependo de ferramentas específicas, eu não dependo de nenhum setup que uma máquina tradicional, de fabricação tradicional, precisa. Então, isso me permite que cada indivíduo que frequente ou que está dentro de um Fab Lab possa colocar o seu projeto em realidade, sem depender de nenhuma, digamos, ajuda, um auxílio externo da indústria. Alguém que tem uma ideia, quer fazer um protótipo, vai lá para aquela fabricação para fazer o seu protótipo. Não, você vai dentro de um Fab Lab e prototipa, itera, faz N vezes a um custo muito baixo, ou, como é o caso de um Fab Lab municipal, e muito rapidamente. Esse é um exemplo, por exemplo, de um Fab Lab de Peru. Esse cara é o Walter, é um exemplo que as pessoas, de uma maneira geral, quem está mais conectado com a rede internacional, todo mundo conhece o Walter. Ele é um cara que não tem formação técnica nenhuma, mas ele bolou um tear no Peru, feito com fabricação digital, que era mais eficiente, ou trabalhava de uma maneira mais eficiente do que o tear tradicional. Porque isso significa que, na cultura dele, ele conseguiu usar essas ferramentas para criar uma coisa específica que ele não consideraria. Existe um trabalho grande com crianças também no Fab Lab da Costa Rica, que o pessoal ensina eletrônica básica através da confecção de brinquedos de madeira, brinquedos que envolvem um pouco de eletrônica. Isso é uma coisa interessante também que é possível se fazer num Fab Lab. Existe um outro projeto, um dos mais antigos da rede, que hoje está até meio morto, faz um tempo que eu vejo ele não se movimentar, que é o FabFi. Pessoal do Afeganistão que desenvolveu um projeto de fazer uma antena que disseminava o sinal do Wi-Fi, ou aumentava a potência disso, ou distribuía isso de uma maneira mais ampla nos territórios. A internet lá é uma coisa escassa, então eles usaram a fabricação digital para poder disseminar isso e, de uma certa forma, disseminar o conhecimento também. O Fab Lab do Quênia bolou um fogão para se cozinhar com energia solar. Lá existe um problema de saúde pública, que são os fogões a lenha dentro das casas. Fogão a lenha é um problema de saúde, que as pessoas respiram aquela fumaça e tal. Sol lá não falta, então o cara juntou as duas coisas, mais a possibilidade de cortar um material na cortadora laser, e fez um fogão que cozinha com energia solar. O Fab Lab de Amsterdã, que é um dos mais desenvolvidos da rede e possivelmente da Europa também, que é bancado pela WAG Society, que é uma sociedade lá de artes e ciências. Eles têm um projeto que é essa Low Cost Próteses, que é fazer uma prótese adaptável e personalizável de baixo custo, que é isso que você não tem. Existem próteses de baixo custo, mas que são uma qualidade muito ruim, e você não consegue personalizar isso para a pessoa. Eles conseguiram fazer isso, então fazer o grau de personalização com as ferramentas que existem no Fab Lab é um custo baixíssimo para esses países onde existe problema, por exemplo, com minas terrestres, coisas assim. O Garagem já fez alguns projetos nesse 1 ano e meio. Esse é um projeto que a gente gosta de falar, mas que a gente já passou por ele, que é o da Bike de Quinta. A gente fez uma bicicleta. Isso bem antes das ciclovias, a gente não sabia que isso ia rolar ainda em São Paulo, mas a gente teve essa ideia de uma forma de chamar pessoas que estavam conectadas de alguma maneira à questão, ou às questões urbanas ou aos problemas urbanos, mas que não necessariamente manjavam de tecnologia e queriam aprender uma coisa nova. Então a gente fez uma bicicleta. Esse é o primeiro protótipo. Tem uns vídeos da gente andando com ela no Ibirapuera, legal. A gente tem um projeto também, mas que na verdade agora quem está com esse projeto
que era originalmente nosso, que era de fazer todas as máquinas de um Fab Lab, fazê-las dentro de um Fab Lab, ou seja, você também não depender de comprar máquinas de um fabricante X ou Y, você poder fabricar as máquinas de um Fab Lab dentro de um Fab Lab. A gente não conseguiu ir muito além, porque foi um dos primeiros projetos que a gente fez. A gente fez algumas máquinas, alguns projetos, mas hoje o pessoal do Fab Lab de Brasília está efetivamente conseguindo implementar isso. Eles fizeram a impressora, estão fazendo uma cortadora laser e assim por diante. Então, quer dizer, isso é uma possibilidade. Para quem não tem, a gente vai falar, aproveitando, na sexta-feira, né? Que horas que é? 6h30 também. Todos os Fab Labs do Brasil que estão aqui reunidos vão se juntar para falar como abrir um Fab Lab na sua cidade e contar como é possível fazer isso. Esse foi um projeto que também foi feito no Garage em parceria com a UiFab, que é uma empresa da Elo. A Elo tem um foco aí em educação e como utilizar meios de fabricação digital, como pensar essa questão do aprender fazendo e como colocar isso nas escolas e na educação. A gente fez alguns encontros no Fab Lab, que era justamente isso, de sensibilizar os professores de como é possível fazer isso nas escolas, que era a pergunta que o cara fez ali no outro palco. Hoje ainda é uma realidade mais nas escolas privadas, mas eu acredito que isso é uma questão de tempo para aparecer aí no poder público também. A gente tem um projeto esse ano, que é a incumbência da Carol, que está aqui, que é a gente fazer um parklet também com fabricação digital. Isso é uma das coisas que a gente quer fazer e é possível fazer dentro de um Fab Lab. Então a gente queria juntar as duas coisas que são preocupações nossas. A maioria do pessoal lá, por coincidência, é arquiteto de formação, então a gente tem uma relação de proximidade com os problemas urbanos, não só como cidadão, mas com gente que pensa a cidade e tudo mais. Então a gente queria juntar as duas coisas. Os parklets, que são esses espaços públicos recentemente oficializados como espaço público em São Paulo. A gente pega 2 vagas de estacionamento e cria uma extensão da calçada. Mas a gente queria fazer isso usando fabricação digital, que é o que a gente sabe fazer, e a gente acredita que seria mais barato fazer também. Resumindo, um Fab Lab, eu fui infeliz na escolha da cor do negócio, mas não tem problema, eu vou falar. Um Fab Lab é um lugar que acontece muita coisa. É um lugar onde, basicamente, a informação é trocada entre parceiros. É um aprendizado P2P, ou peer-to-peer, ou de colega para colega. Isso é muito comum. Não existem cursos, a gente dá cursos onde vai lá uma pessoa que entende um pouco mais daquilo e vai lá e meio que nesse formato um pouco mais tradicional. Mas a grande experiência de um Fab Lab não é necessariamente essa dos cursos, é você frequentar o espaço e conhecer pessoas que têm conhecimentos diversos, mas que são complementares àquilo que ele quer fazer. Um exemplo clássico, sério, eu sou arquiteto, eu entendo um pouco de design, entendo bastante de modelagem tridimensional, coisas assim, mas eu até pouco tempo atrás não entendi absolutamente nada de eletrônica ou programação. Com o convívio com as pessoas que vão aparecendo lá e que tem essa formação, eu fui adquirindo uma série de conhecimentos e a capacidade de, às vezes não de construir sozinho, mas de ir atrás da informação correta, que hoje em dia é mais importante até do que ter a informação decorada, é você saber onde procurar aquilo. E isso em virtude do fato da gente se encontrar e poder trocar essas experiências. Então, é um lugar onde se troca experiência e se aprende e se forma de uma maneira informal, uma maneira não tão tradicional. Essa questão dos problemas locais é forte. A gente estava falando aqui um pouquinho, conversando 5 minutos com o Edgar de Recife. Você já vê como isso é diferente. Quer dizer, no Recife o cara vai com um outro problema local, um problema dele, uma cultura local que ele vai levar para dentro do Fab Lab também, que é diferente da daqui de São Paulo e é diferente da do Rio. E isso dentro de um Fab Lab é uma coisa riquíssima. Essa formação da comunidade, eu diria que é a parte mais difícil, mas ao mesmo tempo é a parte mais importante. Você criar um espaço onde seja interessante o suficiente para as pessoas poderem ir e fazerem suas próprias coisas.
Enfim, fora a questão de ser uma plataforma onde as pessoas podem lançar negócios, criar oportunidades, inventar projetos, enfim, inovar socialmente. Rapidamente, porque a gente tem 15 minutos, eu queria abrir para perguntas. Isso é um pouco do que o pessoal falou lá, qual que era a nossa ideia quando eu e a Elo e o pessoal da associação nos debruçamos sobre essa questão. A ideia era isso: São Paulo é uma cidade grande, comporta um número maior de Fab Labs, mas era importante que existisse um Fab Lab nó, um Fab Lab rede, ou alguns Fab Labs maiores onde acontecesse a formação das pessoas, ou que pudessem ser feitos máquinas para os outros Fab Labs e tudo mais. Isso o pessoal, até pelo que a gente viu ali, a gente ficou sabendo junto com vocês, é o que eles um pouco desenharam e tudo mais. A ideia era também ter Fab Labs pequenos, e com isso, mais do que poder disseminar isso por toda a cidade, existe já uma cultura digital em São Paulo. Existe. Assim, existem comunidades digitais, existem pessoas que frequentam os makerspaces, existem pessoas que frequentam hoje os telecentros e que têm conhecimentos que são fundamentais para se criar uma comunidade de fazedores, ou uma comunidade de maker, uma comunidade que vai frequentar os Fab Labs. Então a ideia era criar esses Fab Labs menores como uma porta de entrada para a rede municipal e absorver essas pessoas que estão na ponta do processo, que já tramitam aí fazendo cultura digital, mas que ainda não tem um espaço para se encontrar. Uma plataforma online, enfim, de compartilhamento desses projetos, que a prefeitura também tivesse esse cuidado de a gente criar. Pelo próprio tamanho da rede, caberia fazer uma plataforma própria de compartilhamento dessas ideias e projetos, semelhante ao modelo da SP Cultura. Enfim, isso é o que eu falei agora: transformar São Paulo em inovação, democratizar e tudo mais, empoderar as pessoas. Isso não tem muito... fazer uma conexão com os programas já existentes, enfim, de forma a otimizar os processos que já existem e não começar nada do zero, e ter aquele fetiche de que achar que comprar máquina é a coisa que vai resolver o problema, e a gente sabe que não é. O mais difícil é isso aí: criar uma estrutura que seja uma plataforma, um ecossistema que seja permeável ao que já existe na cidade, a essa dinâmica que já existe das pessoas que já estão frequentando esses espaços, ou das pessoas que não frequentam porque não têm onde frequentar, mas que gostariam muito de colocar o seu conhecimento em prática. A gente tem exemplo, eu queria... Depois a Elo pode falar, ou a gente pode falar sobre isso na sexta-feira, não sei, mas de exemplos de tentativas de implementação de redes de Fab Labs de cima para baixo que não deram muito certo, como na África do Sul, ou o que está acontecendo em Barcelona agora. A gente tem um apoio enorme da associação, da Associação Latino-Americana e da Fab Foundation nos Estados Unidos. E a gente brincou isso com eles na apresentação, quando que a gente poderia fazer isso, e era agora. Todo mundo está super afim, e pela repercussão que a gente viu da fala do Simão ontem, quando ele anunciou essa ideia de abrir os 12 Fab Labs em São Paulo, todo mundo hoje ligou, escreveu, perguntou, mandou no Facebook mensagem, querendo saber como que isso ia ser, quando, se já... Enfim, a gente espera que seja logo, de fato. Para terminar, eu queria dizer que o Garagem está aberto às quartas-feiras. Quem quiser aparecer não precisa marcar. A gente está na frente, no edifício Viadutos, em frente à Câmara Municipal, garagemfablab.com. Vocês estão todos convidados a conhecer lá, além de conhecer a experiência aqui, que está mais perto e que também é incrível. Eu queria poder perguntar se a Elo queria, se eu falei alguma coisa, ou se eu esqueci de falar alguma coisa, e você falar o que você quisesse e a gente abrir para a pergunta. Eu me esqueci, mas a Juliana vai levar os meus agradecimentos para o secretário Simão Pedro, que estava aqui no começo, está super interessado em entender, para o Francesco também da Campus, e dizer que do nosso lado a gente só tem a agradecer, porque essa iniciativa é a maior no mundo realmente de implementar Fab Labs, a maior que a gente tem públicos na cidade, a maior que a gente tem é em Barcelona. Eles implementaram já 3 Fab Labs e tem a meta de chegar a 10.
mas aqui é muito mais ambicioso. Então a gente fica muito feliz. A gente tem 11 hoje e o número vai dobrar em pouco tempo. E a gente fica mais feliz ainda que é uma coisa pública, que ninguém vai precisar pagar para estar ali, e realmente o conhecimento vai ser totalmente democrático, o conhecimento, a tecnologia e tudo. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Edu, assim, eu gosto de puxar o lado emocional, porque com qualquer Fab Lab que você chega, o Fab Manager, as pessoas que trabalham ali falam, isso é sobre pessoas, não é sobre máquinas. E se você começa a conversar, as pessoas aqui dos Fab Labs que já encontraram, outras pessoas da rede, você começa a conversar com eles e você vê que é um trabalho muito emocional, é um tipo de trabalho que a pessoa se encontrou, os amigos estão ali e que elas trabalham com prazer. Eu acho que isso vem muito do universo maker, né? E a gente gosta muito de trabalhar nesse sentido. Então, eu queria perguntar para o Edu, e depois vou abrir para vocês perguntarem também, qual foi assim uma pessoa que chegou com um projeto e que te emocionou muito assim no Garagem? Bacana, é isso mesmo, a Elo falou tudo. Eu lembro de um senhor dos seus 70 e muitos anos que passou a vida sendo inventor e que tinha essa dificuldade, quer dizer, ele tinha uns inventos, mas quem que ia fabricar os protótipos para ele e tudo mais? Quando a gente apresentando o espaço para ele, ele ficou tão feliz que ele se emocionou, na verdade, ele chorou assim, putz, se eu tivesse isso há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, o que eu poderia ter feito e tudo mais. Mas era bem isso, ele viu que ali ele poderia concretizar as ideias dele de uma maneira rápida e barata e sem depender das pessoas. O seu Oswaldo é uma pessoa que eu lembro com muito carinho, mas eu lembro muito também das pessoas que um dia entraram ali no Fab Lab e a gente fechou a porta e não deixou sair. O Roberto, a Carol, a Fernanda, que não está aqui. As pessoas que foram chegando e, de uma maneira geral, também não quiseram sair, foram fazendo as suas coisas lá. E isso é muito comum. A gente vai criando meio que essa família. E toda quarta-feira aparece uma história nova e uma pessoa nova para a gente conhecer. Isso, de fato, é a parte mais rica de quem vivencia um Fab Lab. Obrigado. Primeiro, meu nome é João, eu tenho 500 perguntas para fazer, né, mas vou começar com umas poucas. Primeiro, eu queria saber como é que é a movimentação de dinheiro do Fab Lab, como o Fab Lab se mantém financeiramente. Se um ou mais Fab Lab em uma cidade não chega a prejudicar a rede por causa do nicho mesmo de mercado. Não sei se o Fab Lab tem um nicho de mercado. E minha última pergunta não sei se caberia mais para sexta-feira, se já tem algum Fab Lab implantado em alguma federal, em alguma universidade pública federal do Brasil, ou quais são as perspectivas para isso. O interesse é porque eu sou da UFRJ e eu tenho um leve interesse nisso. Vou deixar a Elo responder a pergunta com relação... Como a Elo é diretora executiva da associação, que é quem cuida ou quem zela aí pela abertura e ajuda na abertura de novos laboratórios, a Elo te responde e eu te respondo a primeira pergunta, que foi com relativa à grana. Bom, então, com relação a... No Brasil, o movimento é um pouco diferente de outros países. A gente tem menos interesse das universidades e mais de empreendedores, como os que estão aqui, o Edu também, que abrem Fab Labs, e agora do poder público. A gente tem no Brasil, aqui na USP tem um, Fab Lab SP, a gente tem em Cuiabá também o pessoal da universidade de lá. No Rio, existe dentro do Senai um Fab Lab, não é dentro de uma universidade, mas tem dentro do Senai. E tem um independente também, que é o OLAB. Qual é a nossa relação com a universidade? A gente adoraria que tivesse muitos Fab Labs dentro, mas a universidade vê o Fab Lab uma certa dificuldade para entender o conceito. Porque as universidades, principalmente as públicas, elas têm uma estrutura muito burocrática e o Fab Lab é muito ágil. Então, a primeira coisa, o professor Neil Gershenfeld, que o Edu mostrou aqui, ele não faz parceria formal, MIT-Universidade. Isso, o pessoal de universidade já não gosta, porque a tática do Neil você me mostra o trabalho primeiro, depois a gente faz a parceria. Então, aí já dá uma chacoalhada na coisa. Mas, assim, eu acho que são alunos como você é aluno, que podem levar isso e tentar fazer com que os professores e diretores vejam que é importante ter. No sábado até vai ter uma palestra aqui
de um aluno da Unesp que vai falar sobre como criar um Fab Lab dentro da sua universidade sem a ajuda da universidade. Então, através dos centros acadêmicos e outras coisas. Então, às 5 da tarde, não sei em que palco, acho que é aqui no Saturno, vai falar sobre Vitor Marque, é o nome dele. Vai falar sobre, pode ser interessante você conversar com ele. Aí, João, com relação à grana, não existe resposta. Assim. O Garagem é privado, a gente juntou a grana de 3 vidas e apostou, porque a gente acreditava na ideia. Não existe um modelo de negócios que você consiga levar isso para um investidor, por exemplo, privado, e provar para ele que você vai receber um X% em tantos anos, que é o que as pessoas querem saber, de uma maneira geral. Não existe. A gente também... mas pelo mesmo motivo que a Elo falou, a gente não buscou... E é um motivo pessoal. A gente não buscou uma verba pública, que é uma das possibilidades, né? A maioria dos Fab Labs está incubada numa instituição ou numa academia, ou que seja pública, porque a gente queria ter a liberdade de mudar toda semana, se a gente precisasse, e foi quase isso. Durante esse ano e meio, a gente foi vendo quais eram... que a gente não sabia nada, não sabia o mercado, não sabia o nicho, não sabia quem as pessoas que iam entrar, porque não dá para você dizer que vai importar uma coisa que funciona lá na Europa, nos Estados Unidos, e que aqui vai ser igual. Não dá. O Fab Lab da USP já existia, mas é um Fab Lab acadêmico que serve basicamente aos estudantes. Não tem acesso à comunidade. Embora tenha, qualquer pessoa pode entrar lá e conhecer, não é o que acontece, porque a USP está dentro da USP, o acesso é mais difícil e tal. Então a gente não sabia nada, então a gente precisava ter liberdade total. O que a gente aprendeu um Fab Lab consegue... Isso a gente vai falar mais na sexta-feira sobre isso, mas, grosso modo, eu acredito que é possível um Fab Lab se sustentar. Isso não significa que ele é um bom negócio no ponto de vista da lucratividade, mas ele se sustenta. É possível ele se sustentar com as próprias pernas. Só um comentário. Realmente é possível fazer com que um Fab Lab seja sustentável. Você não vai ficar rico com ele, mas ele abre diversas oportunidades para outros negócios, para outras parcerias que podem ser interessantes. Entendeu? A gente está vivenciando isso de uma forma muito forte em Recife. A gente tem a vantagem do Fab Lab Recife nascer numa parceria com a prefeitura da cidade, que dá tranquilidade. A gente vai ter um ano para se organizar e buscar essa sustentabilidade, mas antes mesmo a gente já está estabelecendo parcerias com a iniciativa privada, que são os projetos que a gente chama, que aí sim a gente consegue ter um fôlego maior, e esse fôlego é importante para a gente garantir a energia necessária para garantir que o Fab Lab mantenha-se sempre preso à filosofia que é de ser aberto, compartilhado e por aí vai. Deixa eu passar lá para quem é? Obrigado. Boa tarde, gente. Na prática, quando você mostrou como é a estrutura mínima de um Fab Lab, e considerando que, se a gente for pensar nas principais cidades do Brasil que possam tangibilizar esse tipo de coisa, a gente pensa São Paulo, Recife hoje com polo de tecnologia, o Sul bastante, e o Rio de Janeiro. E é engraçado que no Rio de Janeiro a gente não tem isso. Talvez, como você tenha falado, lá no Senai talvez até tenha, e é difícil acesso. E o Olab hoje ele presta mais a parte de consultoria, a parte de educação principalmente, de cursos, mas não está estruturado fisicamente para esse tipo de coisa. Como é que vocês veem o Rio nesse cenário, principalmente sendo o Rio de Janeiro tendo passado por uma Copa, ou seja, foco na cidade em relação a crescimento, olhar para ela. Para 2016, por conta disso também, ou seja, maior foco ainda, a continuação de um foco de uma única cidade no Brasil que tem esse momento com os olhos voltados para uma cidade no Brasil. E se vocês têm interesse em ir para lá. E o que a gente precisa fazer para ajudar, quando você falou, só depende da gente. Sexta-feira, o Fab Manager do Senai do Rio vai estar aqui com a gente. Então vai ser legal para a gente discutir. O que a gente está tentando lá, a gente tem realmente o Olab que está começando, ainda não tem todo o maquinário, e a gente tem o Senai, que é o Fab Lab mais completo do Brasil. A gente tem 2 opostos. O que a gente está tentando fazer é capacitar o Olab para que ele realmente... As meninas estão realmente tentando
primeiro ouvir o que a comunidade quer e depois comprar esse maquinário. E a gente também está tentando falar com o pessoal do Senai para que eles divulguem melhor e sejam mais abertos à comunidade. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer. O Senai tem toda a possibilidade de trazer as pessoas ali para dentro, mas é uma grande mudança para eles também. Eles têm muitos alunos para usar o laboratório e é uma mudança de mentalidade para eles bastante complicada, para fazer com que os professores entendam a nova metodologia, os gerentes, os diretores, enfim. Então, acho que esse ano vai ser um processo para que eles possam oferecer mais coisa para a cidade. A gente lá. Então, o FabLab Brasil funciona ajudando pessoas nos locais que queiram abrir FabLabs. A gente não abre um FabLab. Só complementando, é engraçado, a gente está vivenciando essa questão dos FabLabs no Brasil há 2 anos ou um pouco mais, mas a gente querendo abrir FabLab é mais ou menos por aí. O Rio foi um dos primeiros. Gente do Rio apareceu durante vários momentos nesses últimos 2 anos, o pessoal do Rio... Quero abrir um FabLab, como é que faz abrir um FabLab e tal. E a gente... Eu acho que tem alguma questão de conexão só, falta. Com certeza não falta grana, tá numa capital, tem todas as atenções do mundo, você consegue fácil apoio a um tipo de projeto desse. Falta alguma articulação. Eu acho que foi fundamental a entrada do OLAB na rede nessa questão, porque a Gabi, que está lá, é uma pessoa articuladíssima e que consegue conectar mais gente do que ela, não sei quem consegue. Então, acho que é um ótimo começo, mas eu acho que falta muito pouco. Acho que é isso, o pessoal da campus acho que vai tirar a gente daqui a pouco. Ninguém me avisou nada, mas são 7h22. Se alguém tiver, acho que uma última pergunta, dá tempo. Dá? Não? Então não tem. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado à Prefeitura. Um abraço.